Fala galera, sejam muito bem-vindos ao podcast Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Eu tô aqui como convidado, mas fui convidado também a abrir esse podcast. Estou muito feliz, então fiquem de olho porque hoje vai ter muito papo de filosofia, mas principalmente de prática, que eu amo isso. Muito bem, pessoal. Como o Rodrigo já disse, muito bem-vindos, bem-vindas. Aliás, o Rodrigo não está como convidado, não. Hoje ele é o quarto integrante, porque é o número 4. O que você falou? Matéria, estrutura, solidez, organização, então, realização. Bora realizar esse papo. Bom, primeiro, super obrigado por aceitar o convite. Sinta-se parte dessa mesa. Obrigado. Ilusão, Júlio, também. Tudo ótimo. Maravilha. Eu gosto muito do título que a gente pensou para esse podcast, porque a gente brinca um pouco com o que a gente vem falando aqui, que é propósito, um pouco do que você faz, muito do que você faz, e uma frase que me marcou muito quando eu fiz um treinamento com você, que é: a propósito do eu, pega que é teu. É do Rodrigo essa frase? Nossa, então, eu ouvi com ele a primeira vez. Já te ouvi falando isso aí tantas vezes. Como eu ouvi com ele, pra mim, né, fica do eu, pega que é seu, né? Pega. E eu acho que isso tem muito a ver com uma expressão, que não sei se ela existe, mas a gente cria ela aqui, que é responsabilidade social. Claro que a gente pode falar de autorresponsabilidade, de comprometimento, de maturidade, mas eu gostei dessa combinação. Responsabilidade social. Afinal de contas, quem é que vai assumir a responsabilidade por aquilo que eu estou sentindo? O outro? Eu vou delegar para o Pailu a responsabilidade pelo que eu estou sentindo? Ah, mas é porque o Pailu falou não sei o quê e eu fiquei chateado. Sim, quem ficou chateado? O problema é seu. Então, como é que vocês veem isso? Porque eu acho que a gente vive há mais ou menos uns 200 mil anos uma crise de vitimização. Sim. Como o ser humano tem uma tendência, né, a se vitimizar, porque na vitimização você tem um ganho primário horroroso, que é a dor, mas você tem um ganho secundário espetacular. A culpa é do Júlio, daquilo que eu tô sentindo. E a gente talvez não vai percebendo o quanto esse ganho secundário ele é muito pior do que a perda primária, né? Sim. Do que aquilo que a gente tem primariamente. Bom, Pailu trabalha com gestão de pessoas há anos, Júlio tem empresa, você trabalha com o tema inteligência emocional. Acho que dá pra gente tirar um caldo disso. Como é que isso dói em vocês? Bora lá, quem se habilita. Recentemente a gente conversou com alguém que trabalhava com comunicação e a pessoa falou, fez a seguinte provocação, falou, numa comunicação, ou seja, numa conversa, quem que é o mais importante, né? Qual que é a figura mais importante para uma boa comunicação? Aquele que fala ou aquele que escuta? Né? Ou seja, o emissor ou o receptor? O receptor? Não, a provocação era: é sua responsabilidade. Isso, sempre é. É sua. Seja em que posição você estiver, né? Não, mas assim, é do receptor. Não, é sua. Assim, independente da posição que você tiver, seja a pessoa que está recebendo a mensagem, a pessoa que está emitindo, é sua responsabilidade. Porque senão a gente cai na vitimização, né? Pô, mas ele não, eu quis dizer tal coisa, por que ele não entendeu? Tá bom? O que você disse, como que você disse, o que você poderia fazer para que a sua mensagem chegasse? Sim. Ah, mas eu não entendi o que ele falou. Tá bom, você perguntou, você levantou a mão. Professor, eu não entendi o que você está falando, né? Na verdade, num nível mais profundo, na verdade não tem nem o outro, né? O outro é uma criação nossa, uma projeção nossa. Então a gente acha que tem o outro, que o outro é isso, que o outro é aquilo, mas na verdade é uma projeção que a gente cria do nosso videogame. Então a gente está num grande videogame e a gente acha que tem o outro, mas na verdade o outro já é uma criação nossa. O tempo inteiro. Então é uma mentira, né? Quando a gente fala, é o outro. Não, é a sua criação. Tanto que a gente numa festa, você olha pra alguém e fala, nossa, pessoa maravilhosa, como eu amo ela, não sei o quê, uma pessoa incrível. Aí vem do lado, nossa, você viu que pessoa sem noção, esquisita. Né? Porque na verdade é a mesma pessoa. Na verdade não é a mesma pessoa. Para cada um é uma pessoa. Percepções distintas. Percepção distinta. Mas aí eu já devo ter falado isso aqui em algum episódio, mas Jacques Lacan, um importantíssimo psicanalista francês, considerado até um dos indivíduos que mais resgatou a obra de Freud depois da Segunda Guerra Mundial, ele tem um conceito muito interessante que vai muito na linha da prática que você falou e que todos nós aqui gostamos muito de se perguntar, blá, 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 o que a gente faz com isso no final do dia. Lacan tem uma provocação que ele diz, no final das contas, ninguém faz sexo com o outro. O sexo mesmo, o ato sexual. Você só faz sexo com você mesmo usando o outro. E pode parecer uma provocação bastante dura,
Mas é interessante olhar por essa ótica, porque no final das contas eu não sei o que o outro está sentindo, o que a outra está sentindo. Eu sei o que eu estou sentindo. Ah, não, mas a outra pessoa falou que estava gostando. Sim, e você interpretou esta frase do jeito que fazia sentido para você. Verdadeira, ela tá me enganando, mas tudo bem, ou é verdade, mas você só faz sexo com você. No final das contas, você só vive com você. Só. A verdadeira experiência, de novo aquela brincadeira que a gente ouviu outro dia, como é que você explica para alguém o gosto da laranja? O gosto da água. O gosto da água, o gosto do chocolate. Esse chocolate tem um gosto de blá, 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 blá. Enquanto o cara não provar, ele não tem a experiência dele. Então, interessante essa coisa do... Né? No final dos contos, a gente vive um grande videogame. Gostei dessa informação. É verdade. Mas aí, a gente está cobrando, né? Talvez de todos nós aqui, uma posição que ela não é complicada de se entender, mas talvez ela seja difícil de implementar, que é o tal do responsável emocional. Sim. Eu sou responsável por aquilo que eu sinto. E se eu estou em crise o tempo inteiro, porque o ser humano é um ser em crise, porque a gente nunca vai ter todos os nossos desejos atendidos, quem é que é o responsável por resolver essa crise? Nós. Nós. Graças a Deus. Na verdade, Marco Aurélio, né, trazendo para a filosofia, já dizia lá atrás, sei lá quanto tempo atrás, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Ou seja, isso já acontecia lá atrás, hein? Na época do Império Romano. Já acontecia, cada um querendo delegar teu poder, tua responsabilidade, teu poder de criador, né? Dizem que nós somos uma criação de Deus e, portanto, somos Deus, entre aspas, se experienciando, né? Então, nós temos o poder de criar, de experienciar, só que todos os dogmas religiosos, filosóficos e educacionais apontam para o lado oposto. Você é a vítima, você é a consequência do que aconteceu comigo, com teu pai, comigo e com a tua mãe. Você é o desdobramento de um monte de coisa. Menos você é o responsável, o único responsável pela tua vida. Você é tão vítima que você já nasce com o pecado capital? Isso. Você já nasce se ferrando. Não, já nasceu devendo. Que eu particularmente não enxergo dessa maneira, mas é dito muito isso, né? O capital, o pecado, os 7 pecados capitais, são prisões, cara, mentais que a gente vai criando. Curioso isso, porque, enfim, eu tô estudando tem um certo tempo para entender tudo que a gente vem passando, e a maioria das coisas são colocadas para nós como um pano de fundo de cultura, ou é assim por outras gerações, não sei o quê. É tudo massa de manobra, né? Tudo. E as pessoas que começam a se questionar, por que eu tenho que seguir? Por que eu tenho que estar junto com a manada? Por que eu tenho que pertencer? E assim vai. São as pessoas que estão despertando para alguma coisa. E estão começando a entender que tem uma série de coisas que foram manipulações, talvez de coisas originais, talvez de coisas inventadas, né? Mas tem tudo um objetivo por trás que é de conter, entendeu? E quando a gente, do que você estava falando lá de você ser um espelho de Deus, né? Ou uma cópia desse Deus, que a gente não sabe como materializar ele, né? Sim. Mas tem uma série de indícios de que todo esse universo que nós vemos e imaginamos tem que ter alguém por trás, ou alguma coisa por trás que né, faz com que tudo fique extremamente perfeito, né? E a gente tem, de novo, né? Acho que já disse isso aqui em outros episódios, a gente às vezes acha que precisa de algum tijolo para poder se conectar com o divino. Sim. Não precisa de nada, né? Não. Cada um escolheu com base nas suas verdades e construiu lá uma trilha para ter gente seguindo, dependendo disso. Enfim. Manipular. A verdade é, se a gente conseguir se libertar disso e se conectar diretamente com o divino, porque todos têm esse direito e todos tem esse poder. Exatamente, tem esse poder, tem essa natureza da essência, né? Poderia ser bem diferente do que a gente vive hoje aqui. Sim. Além de ter, nós somos, né? E Jesus já dizia, né? Eu adoro estudar Jesus numa ótica fora de dogma, né? Se você vê, Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não estava dizendo eu, Jesus, se você olhar com outro olhar, né? Que a maioria das religiões coloca, não, é Jesus. E o nosso Jesus, né? O nosso Jesus aqui tem uma plaquinha diferente. Você tem 50 igrejas diferentes que dependem de Jesus diferentes, né? Isso, é o nosso Jesus. É o caminho, a verdade e a vida. Na verdade, ele estava num avatar de humano e ele estava dizendo, olha, eu sou o meu caminho, a minha verdade e a minha vida.
e falando, olha, eu tô aqui para mostrar como é a experiência humana para vocês. Então se coloque, ó, eu sou o meu caminho, eu sou a minha verdade, eu sou a minha vida. Aí sim você encontra Deus, através de você. Engraçado você falar isso, porque eu lembrava muito de uma frase atribuída a Jesus, e é mesmo uma frase dele, quando ele diz, vós sois deuses. Mas olhando um pouquinho mais a fundo, ele diz essa frase num dos evangelhos, acho que é o de Mateus, atribuindo inclusive essa expressão a um dos salmos e atribuindo a um dos profetas, acho que Isaías, vou pedir desculpas aqui, né, se eu estiver citando o profeta errado. Mas o que ele está dizendo, de certa forma, é que essa ideia não é nova. Essa ideia já vinha, inclusive antes, dentro da história judaica, e o que ele está só fazendo é relembrando. Então, dentro da linhagem judaica, cristã judaica, do qual ele pertence, ele está dizendo, já havia essa percepção de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, isso inclusive está ali em textos, né, bíblicos do Antigo Testamento, e depois ele vem e relembra isso. Vós sois deuses. Mas ele não está dizendo, vós sois deuses, e portanto faz tudo o que você quiser. Bom, aí também já é a minha interpretação. O que ele está dizendo é, vós sois deuses. Isso significa que vocês poderão criar, mas terão que se responsabilizar por aquilo que criaram. Sim. E o que você está criando para você? É que você não sabe como é difícil a minha vida. Então, eu não tenho nem tempo para criar, eu mal consigo pagar minhas contas. A pergunta continua absolutamente legítima. O que você está criando para você? Sim. E deixa eu falar um pouquinho mais, assim, já aproveitando o seu gancho sobre Jesus. Esse é o nosso especialista de Jesus, tá? Não, especialista. Adoro Jesus. Não, mas é o que mais entende de nós. Me apropriar dos textos, vai, Evangelho. É o Chuck Norris religioso. É nosso Jesus de Chosen. E eu sei que, assim, quando a gente fala sobre Jesus, por exemplo, pode ter pessoas que falam, não, mas eu não acredito, não... E tudo bem, assim, porque eu acho que tem muita gente que questiona a Bíblia sem nunca ter lido também. Então, assim, vou voltar no protagonismo que a gente está falando. Então, ok. Então, você tem algum trauma com igreja, com religião? Compreensível. É compreensível, porque realmente existem muitos abusos, né? Mas volta para o protagonismo. Então, pega a Bíblia e lê. Lê o que está escrito lá, porque daí você vai ter origem, você vai conseguir ter acesso à fonte que está escrito, que está se baseando em todas essas ideias. Mas é importante entender também que tudo que está escrito, e você sabe que nas culturas antigas, anteriores a Jesus, inclusive, só era escrito quando estava caindo estava morrendo aquela cultura. Sim. Nada era oral, né? Era oral. Por que era oral? Porque você tinha certeza exatamente o que você estava transmitindo para os seus discípulos. Porque o escrito dá margem para a interpretação. Aí, a gente pode ler, quando comi o cérebro de Sócrates, só pode ler, quando comi o cérebro de Sócrates. São duas interpretações completamente diferentes. E não só de entonação, né? A Blavatsky, lá da Teosofia, ela diz que existem 7 camadas de interpretação de algo que você está recebendo de comunicação. Né? Então, se você não tem a entonação, o olhar, o espírito do mestre ali te transmitindo, né? A arte marcial tem muito disso, da transmissão do espírito do mestre para o seu discípulo. Se você não tem tudo isso, você vai ler da maneira que você está preparado, com as suas lentes. E normalmente, né, que eu brinco na Bíblia, diz, né, crescei-vos e multiplicai-vos. Como que a maioria interpreta? Vai transar e fazer filho. Isso. E pior, quanto menos condição tem, mais filho faz. Por menos informação, inclusive. Informação, conhecimento e profundidade. Então, na verdade, todo o conhecimento da Bíblia, você deve ter a tua própria leitura, mas você tem que lembrar também que a tua leitura ainda assim é limitada. Sim. Você tem que buscar crescer, evoluir, ir para o próximo patamar, agora eu vou ler de novo a Bíblia. Sim. Deixa eu ver como eu leio. Não, e era exatamente nesse ponto que ia chegar, porque assim, tem um dos relatos que se conta na Bíblia é que teve a última ceia lá, antes de Jesus ser crucificado, ele se reuniu com os discípulos mais próximos dele, e daí ele faz aquela última ceia, né, que tem o vinho, né, e o pão e tal, e ele ressignifica aquele momento, assim, sem querer entrar em muitos detalhes aqui, mas ele pega o vinho e fala, esse aqui é o cálice da nova aliança. E Jesus, em vários momentos, ele se coloca como o Filho de Deus, enviado pelo próprio Deus, ou seja, não era eu e você, aqui era uma outra pessoa. Sim. Que tinha era uma outra pessoa especial. Sim. E ele teve relatos suficientes para validar aquilo quem ele dizia ser. Então ele falava assim, esse aqui é o cálice da nova aliança.
nova aliança é uma aliança de Deus com a humanidade. Nova aliança porque existia uma velha aliança e agora tem alguma coisa nova que Deus está querendo fazer com vocês. E a velha aliança, aí, usando o contexto judaico ali, você tinha toda a história, Velho Testamento, né? Que é a Bíblia dos judeus, né? Ou seja, a história... Nome dado, inclusive, pelos cristãos. Os judeus não chamam aquele texto de Velho Testamento. Exatamente. Olha a interpretação, né? Nós, eu estou colocando aqui por ser um indivíduo que veio de uma cultura católica, nós, cristãos, dizemos que aqueles textos reunidos ali chamam-se Antigo Testamento. Vamos lembrar que esses textos também são sagrados para os judeus, mas eles não chamam de Torá, né? Tem outras denominações. É a aliança que está valendo agora. Isso. Não, com o devido, lógico, qualquer coisa qualquer afirmação que a gente fizer, ela vai ser uma negação de qualquer outra ideia diferente, né? Então, de fato, eu acho que os judeus não entendem que existe essa nova aliança. Mas no caso, ali Jesus ele estava propondo uma aliança nova e a diferença principal era existia uma aliança antiga que era baseada na obediência de várias regras. E daí um dos profetas antigos fala, olha, um dia vai vir alguém que Deus vai fazer uma nova aliança com vocês e as leis vão ser escritas no coração das pessoas. Né? E então, quando Jesus vem, ele está fazendo uma referência a isso. Olha, estou fazendo uma aliança diferente, que o relacionamento de Deus com vocês não vai ser mais baseado em, olha, você faz isso, tá certo, então tá ok, ganhou estrelinha, você fez isso, tá errado, então você tá longe de mim. Na verdade, Jesus ele se colocava na posição ali de falar, olha, eu vou fazer a ponte com Deus para que você tenha esse relacionamento pleno. Para que você não precise mais de prédios, para que você não precise mais de fazer alguma coisa para atingir... Não precise mais lá no gasofilácio jogar moedas para fazer barulho e provar que você é... Que você precisa sacrificar um cordeiro. E no caso do contexto judeu ali era isso, né? Ele estava no contexto da Páscoa em que as pessoas iam para Jerusalém para sacrificar um animal para que isso redimisse os pecados dele, né? Então Jesus está falando, eu estou fazendo esse papel de sacrifício para que vocês tenham isso aí. Aí depois, um pouquinho depois, ele fala, um novo mandamento eu dou para vocês. Aí no contexto judeu ainda, você tinha, quantos mandamentos eles tinham, né? Tem os 10 mandamentos 10 clássicos, são famosos, né? Mas logo depois você tem outros 500 mandamentos, ou seja, 500 ordens que eles tinham para cumprir. Jesus ele não estava falando, olha, eu estou te dando 622, né? Vocês tinham 621, estou te dando um a mais. Na verdade, ele está falando, olha, eu tenho um mandamento que... de acordo com essa nova aliança, é esse o mandamento que vocês vão ter que seguir. Ele abarca todo o resto. Exatamente. E qual que era esse mandamento que ele fala? Amai Deus sobre todas as coisas. Não, ele fala, ame o seu próximo. E aos outros como a si mesmo. Ele fala, nesse contexto, né, no Evangelho de João, ele fala assim, ó, ame ao próximo da mesma forma como eu amei vocês vão amar o próximo. E assim vocês vão ser conhecidos como os meus discípulos. Né? Ou seja, vou resumir tudo o que vocês têm que fazer. Cara, ama o próximo. Ação, atitude. Você colocou o número 4, né? Tipo, de executar, de fazer, estruturar. Ou seja, não é referente à religião, não é prédio, não é pessoas. Quer dizer, é pessoas, é só pessoas, aliás, só né? pessoas. Assim, ame o próximo da mesma forma que eu amei vocês. E assim, e Jesus falando ali para os discípulos era de uma forma muito pessoal. Ele estava falando para eles, mas esse texto chegou para a gente entende que isso se expande. Por isso que ele usou, então, 4 palavras para dar essa coisa da ação? Por isso que ele falou? Ame ao próximo? Bom, não sei. Já. Próximo, agora. Agora. Ame ao próximo já. Só que aí, se você leu todo o evangelho, você está tendo toda a história ali do que Jesus estava falando e de tudo que ele estava fazendo até aquele momento. Ele estava reunido ali com os 12 discípulos, né? Ou 13, né? Alguns dizem que tem a 13ª lá, que foi Maria Madalena. E daí, assim, nesse meio tava quem? Tava Pedro lá, que era um pescador, era um cara simples, que, sei lá, não tinha nenhuma posição, e Jesus chegou para ele e falou, cara, eu te amo, me segue. Vem aprender junto comigo. Estava junto com eles, esse eu acho que é um dos mais impressionantes, estava junto com eles Mateus, ou Levi, que era um publicano. Publicano é o cara que cobrava imposto do próprio povo dele. Detestado pelos seus. Diante da ocupação romana, ele trabalhava para os romanos cobrando imposto. Traidor. Assim, era o cara... Se você quisesse definir pecador, era publicano. E nesse meio estava esse cara. Falou assim, que Jesus chegou para ele e falou, olha, você está errado fazer isso, mas assim, vem cá comigo, eu te amo do mesmo jeito. Então,
na hora que Jesus está falando, olha, ama o próximo da forma que eu amei vocês, ele está falando para cada uma dessas situações, fala, olha, é nesse tanto, nesse nível, e Jesus tinha acabado de lavar o pé deles. Sabe? Então, assim, você tinha vários exemplos de como se amar as outras pessoas. Né? E isso resume toda a lei que a gente precisa. Todo o evangelho, a boa nova. Exatamente. Assim, você não precisa, Deus falando, né? Você não precisa mais fazer alguma coisa para alcançar o meu amor, né? Para que você tenha acesso para mim. Jesus está fazendo isso por nós, mas agora, daqui para frente, o que você vai fazer? Como que você vai ser realmente um discípulo, né? E Jesus não está falando simplesmente, olha, acredite em mim. Acredite em mim assim. Acredite e faça aquilo que eu orientei. Faça aquilo que eu fiz. Pelas vossas obras os conhecereis. E joga a barra lá em cima, né? Porque daí agora eu já não tenho mais um monte de regra. Eu tenho que fazer isso. É muito pessoal e é muito contextualizado. Como que eu vou amar o próximo? Tem trocentas formas diferentes. Pode ser, por exemplo, fazendo uma oração do jeito que você quiser, em silêncio, e ninguém nunca nem vai saber que você fez isso. Se amando. Mas você sabe, você está se respeitando. É que ele coloca uma barra lá em cima quando ele diz, você agora não vai mais poder delegar para um holocausto, para uma oferenda, exatamente, a sua responsabilidade de evoluir o seu espírito e a sua consciência. Exatamente. Agora é contigo. Você sabe de onde veio o nome sacrifício do animal? Não. O primeiro sacrifício vem de sacro-ofício, né? O ofício santo, o ofício sagrado. Ok. Né? E que foi transformado em algo negativo. Quando, na verdade, a origem é completamente diferente. Ofício sagrado. E o animal, que muitas vezes foi interpretado como sacrificar animal, matar animal, na verdade era sacrificar, ou seja, fazer um trabalho sagrado com o nosso animal. Porque com nós essa carregamos sombra o que animal. nós temos dentro da gente. Não, o nosso animal, esse corpo é um animal. O bicho dentro de nós. Nós temos um animal dentro de nós. A parte nossa selvagem, né? Que é completamente emocional. Daí que eu falo que o emocional, ele aporta, sabe aquela porta de restaurante assim, ó? Um lado pro outro, aquela que passa assim? Não, o emocional se você tá numa emoção de amor, de gratidão, não importa, você abre espaço para fluidos energéticos, espirituais positivos. Se você está com raiva, se você está pé da vida, se você está com mágoa, se você está com algo relacionado mais denso, você abre espaço, né? A gente estava falando agora há pouco do tropeço do Contei Chico essa história Xavier, no episódio anterior. Chico Xavier. Você abre espaço para o mal entrar. Tem até um desenho, quero deixar para vocês assistirem, se você deve ter assistido, acho, com a tua filha, quem está nos acompanhando. Ladybug. Já assistiu? Aquele francês? Esse desenho sei francês? qual que é, mas Sim, meus meninos adoravam esse desenho. Porque tem o Cat Noir, que é o heróizinho. Isso, e a Ladybug. Isso. O que é, em suma, o desenho? Tem o mal, o Hawkmoth, que é a mariposa negra, e tem o bem, que são as crianças. Né? O bem e o mal. A dualidade, espírito e corpo. E tem o mal fica esperando ali no corpo as criancinhas brigarem, ter alguma rincha, alguma inveja, medo uma da outra, raiva uma da outra. Na hora que entra numa emoção ruim, se cala, fica quietinha ali, ele manda uma borboleta, uma mariposa negra na criança e transforma essa criança num monstro. E aí vem o Cat Noir e a Ladybug para brigar com esse monstro, os super-heróis, para tirar a borboleta negra, transformar em borboleta branca, a sombra vira luz. E voltar a criança a ser criança. Lembrando aqui que as expressões negra e branca tem a ver com luz e sombra, não tem a ver com cor de pele de ninguém. Não estamos falando disso. Então, quando você olha esse desenho por essa ótica, aliás, em muitos desenhos tem óticas que a gente não observa, cara, é lindo. Você fala, cara, ali tá mostrando pra gente o que a gente deve e não deve fazer. Olha, brinca com seus amiguinhos. E é criança. Jesus já dizia, para voltar ao reino dos céus, você tem que voltar a ser criança. Puro. Criança. Porque a nossa criança que carrega emoção, não é o adulto. Assim. O adulto entende tudo, o adulto olha, raciocina, não, é lógico. Aí vem a criança, lógico, porra nenhuma. Topeira com fulano. Cadê meu chocolate? Cadê meu chocolate? Por que ele deixou ele falar e não me deixou falar? Porque eu. Então a criança, dependendo do que ela viveu, então é essa criança que carrega a emoção.
Então, se nós não cuidamos, entramos na dor. Mas essa criança está no adulto. Para que a gente não pareça contraditório, tipo, mas vocês acabaram de falar que nós temos que ser adultos e responsáveis, sim, inclusive responsáveis por essa criança que a gente carrega dentro da gente. Isso. Eu falo às vezes para alguns clientes, claro que você tem sempre ali que avaliar o momento e nunca vai haver uma certeza, mas em algum momento você tem ali a convicção que você pode perguntar, viu, eu entendo que a criança que você foi se sentiu muito abandonada e essas memórias estão aí. A minha pergunta é, o adulto que você hoje pode ou não pode cuidar dessa criança? Porque você está esperando ainda que o seu pai, a sua mãe ou outras figuras de autoridade cuidem dessa criança. Às vezes, inclusive, já morreram. Seu chefe, sim. Triste falar isso, mas essa mãe, esse pai, esse avô, esse primeiro chefe, às vezes até já morreu. E o adulto que você é hoje, não pode cuidar dessa criança? Deve. Pode, mas contanto que ele assuma uma responsabilidade emocional sobre o que essa criança está sentindo, que é uma parte do que ele carrega. Agora, enquanto a gente tiver pessoas achando que o bacana é o cara ser firme, forte, dar porrada em todo mundo, e tem uma frase do Paulo Gaudêncio que é maravilhosa. Paulo foi um dos grandes psiquiatras e psicoterapeutas do Brasil, um dos grandes consultores, mas muito pouco conhecido do grande público. E o Paulo tem uma frase que em si dava para fazer, não era um episódio, dava para fazer um programa de centenas de episódios, em que ele diz, a qualidade que eu dou para ouvir o outro é a mesma qualidade que eu dou para ouvir a mim mesmo. Não, porque esse Júlio aí, não sei o que lá, normalmente é como eu me trato também. Ai, pai Luzinho, você pode me ajudar? É como eu trato também a mim mesmo. Complacente, vitimizado. Preste atenção como você está tratando os outros, como nós estamos tratando, né? Porque eu também me incluo nisso. E muitas vezes eu acabo percebendo como é que eu estou tratando a mim mesmo. Então, a gente veio no carro, eu e o Júlio, moramos no interior, né? E estávamos falando sobre essa questão, né? Do trato, do prestar atenção no outro. E quantas vezes a gente se escuta muito mal e aí porque se escuta mal o outro. E como escuta mal o outro, não dá atenção pro que tá sentindo. E vira um ciclo, né? Então aí eu me machucando. É uma outra forma de dizer, tá vendo? Que não existe o outro. Que não existe o outro. Sempre. O seu videogame de vida é PlayStation, Xbox, é Atari? É Mega Drive. Ah, tá, que o meu é Atari. É o Sonic. Muito bem. Senhores, lembrei de Richard Barrett aqui agora há pouco. A gente está citando bastante autores aqui, né? O bom também desse mundo digital é que a gente antigamente, às vezes numa palestra, né, ao vivo, quando eu assistia as palestras da SSJ, por exemplo, os primeiros lugares que eu fui me formar, ou uma aula, o cara falava o nome do autor, se você não tinha entendido, você perdia, né? Hoje você pode assistir de novo, né, e pesquisar. Pesquisem quem é Richard Barrett, B-A-R-R-E-T-T. E tem uma coisa que ele fala que é muito interessante, que ele diz que diante de toda a dor que a gente sente a partir do ato que o outro nos oferece, uma ofensa, um xingamento, a gente devia se perguntar, basicamente, uma coisa. Isto que o indivíduo falou para mim, ou que eu escutei ele falando, é verdade ou é mentira? E ainda que a gente possa trazer o Johan para a conversa, né? O Johan Kisser e o próprio Andreas Kisser que tiveram aqui, a gente falou sobre interpretação, sobre percepções, e ainda que a verdade seja relativa, ok, relativo à minha verdade, isto que eu acabei de ouvir é verdade, ou relativo à minha mentira, isto é mentira. Porque se eu acho que isso que o indivíduo acabou de me dizer é verdade, por mais que eu possa categorizar como ofensa, como é que pode ser ofensa uma coisa que é verdade? Mas o mais importante é, da onde eu tiro os parâmetros para definir se é verdade ou se é mentira? Então, da minha percepção relativa. E da onde da minha história. Da minha história. Da minha história, claro, do meu repertório. Eu não posso acessar o que eu não tenho. Isso. Ninguém dá, inclusive, o que não tem. Mas olha que interessante. Se eu estou chamando isso de ofensa, é porque, de alguma maneira, eu vou evocar uma outra frase sua, me permita aqui, como você já percebe, eu gosto muito e ouço as coisas que você diz. Se você sentiu que alguma aresta alheia te arranhou e te cutucou, é porque, de alguma forma, enganchou em alguma aresta que você ainda tem. E se você tem essa aresta, por que você não pule, né? Pule, tá certa a conjugação? Por que você não vai polir primeiro a sua aresta? E aí, de novo, vou ter que evocar, né, o nosso sábio mor, Jesus Cristo. O Júlio já achou que era com ele, só porque eu apontei a mão para ele, já pensou. Sou eu. Ele é a reencarnação de Jesus. Nós somos todos, né? Somos todos, de certa forma, temos a fagulha divina. De Falcon, Chuck Norris, Jesus aqui. Está bem hoje. The Chosen. Mas como ele diz numa das suas passagens
passagens célebres, né? Antes de tirar o cisco do olho do seu irmão ou da sua irmã, que tal você ir tirar a primeira trave, né? O galho que tem aí no seu olho te impedindo de enxergar. Então, quando o Barrett diz, analise diante de uma ofensa ou de um comentário que te machucou. Isso é verdade ou é mentira? Não, mas depende. Não depende nada. Vai primeiro pela sua ótica, não tem problema. Mesmo que seja, né, a sua verdade enviesada pela sua lente, ok, pela sua lente, é verdade ou é mentira? É verdade o que ele falou. Então por que você não vai trabalhar isso aí? Por que te ofendeu se é verdade? Não, é mentira. Ué, se é mentira, você pegou essa merda pra quê? Por que tá doendo? Então, por isso essa expressão inicial aqui, né? O a propósito do eu, pega que é teu, é porque só você pode resolver as questões da sua vida. É porque esse questionamento, o julgamento, né? Não, essa pessoa falou alguma coisa, mas é mentira o negócio, ou sei lá, é verdade, que seja. Você cria um distanciamento do problema, né? Na hora que você fala assim, não, mas ela, nada a ver, ela vem falar isso para mim, você está simplesmente se distanciando daquilo, né? Falou, não é comigo. Mas é o que você está falando, às vezes é, e às vezes não é, e você joga fora. Então, assim, se é com você, cara, se enganchou, né? Como vocês mesmos disseram, então é seu, pega que é teu. Cruzou a tua vida, é teu, cara. Ninguém cruza a vida de ninguém pra casa. Cruzou, é teu. O que o Farid falou pra gente? Outro dia a gente recebeu o Farid e a Lúcia, eles são diretores de um centro espírita em Vinhedo, muito, muito amorosos, o casal trabalha juntos e tal. E o Farid falou umas 3 vezes, e depois eu tava assistindo, né, pra rever o episódio, e ele falou umas 3 vezes, preste atenção aos sinais. A vida dá sinais pra gente o tempo inteiro. Você cruzou com essa pessoa, te chamou a atenção por algum motivo que o valha, presta atenção, tem um sinal, mas que sinal? Primeiro, você está aceitando que tem um sinal? Acho que não. Então o que importa, né? Primeiro você tem que aceitar. Presta atenção que se você cruzou com este episódio, se você cruzou com este indivíduo, se doeu... Produziu alguma emoção. Pega que é teu. Pega. Não importa qual emoção. O Pailu tá com cara de que quer falar. Quando o Pailu faz essa cara, eu já sei que vem bomba. Nosso mestre de Aikido. Não, cara, tem muita coisa engraçada, né? Porque, assim, a gente tá falando de se tornar adultos, somos todos adultos aqui. Supostamente. Por uma questão visual. Deveríamos ser. Uma questão visual, né? Só que a gente não sabe o quanto a gente está conectado à criança. Mas acho que o ponto que precisa ser reforçado aqui, que é, quando a gente fala de resgatar a criança que existe dentro de nós, é na questão da pureza. E não na questão da falta de informação. Da ingenuidade. Ou a falta de maturidade. Isso, boa. Né? Bom Porque ponto. Legal essa a diferenciação. criança pequenininha, ela não tem maturidade. E está correto pela idade que ela tem, né? Ou pela experiência que ela viveu. Né? Que é pouca. O que passa a ser utópico é você estar numa questão adulta, com 30, 40, 50 anos, e ter atitudes infantis de uma criança de 5, 10 anos. Ótimo. Eu acho que esse que aí a sintonia fina da história, né? Então, quando tudo que vocês estão trazendo aqui bastante pertinente, e eu acho que ou a gente viveu isso, ou a gente viu alguém próximo a nós ter vivido isso. Que é a questão do cara se ofender, de o cara perder a cabeça, ir para as vias de fato, que a gente fala muito, não sei o quê. Por quê? Porque ele deixou aquela parte que dói, quando criança, que não evoluiu, tomar conta daquele adulto. Então é talvez o ego inferior tomando conta do seu corpo inteiro. E aí você está fazendo uma coisa num corpo de adulto, mas com atitudes de criança. É aí que está o desequilíbrio, né? Então, o que eu acho que tá sendo chamado aqui mais e mais, e isso vem acontecendo para mim, inclusive, tá? Que é esse despertar, né? Que é cada vez mais a gente tem que... Você faz uma interação comigo, por exemplo. Você diz uma coisa que talvez que me chame a atenção. Eu posso tentar interpretar e falar assim, o que o Rodrigo quis dizer com isso para mim? É uma forma. Sim. E eu posso dizer, cara, esse cara tá me ofendendo. Mas é eu que tô criando isso. É eu que tô criando. Ele fala o que ele quiser, porque eu não tenho controle sobre o que ele fala. Né? O que ele pensa, o que de verdade vai emanar da boca dele. O que ele viveu, o que ele vai viver. Mas eu tenho total controle do que eu vou fazer com o que você falou. Sim. E aí é aí que talvez a linha tênue entre demonstrar o quanto você evoluiu como adulto, no corpo de adulto, ou o quanto você está adulto, mas ainda no corpo da criança. Esse talvez é o pequeno detalhe que é muito importante cada um prestar atenção em si próprio. O detalhe pode ser pequeno, mas o efeito é enorme. Acolher a criança
me parece, veja se eu entendi direito, é um bocado diferente de tornar-se de novo criança nas atitudes, sem abrir absolutamente nada inadequado do treinamento que você faz, né? O Lotus, baseado no conceito Leader Training, mas tem uma etapa em que a gente, não uma, né? Mais de uma, em que a gente vai acessar emoções que talvez ainda, ou tenham nascido na etapa infantil, cronologicamente falando, mas que estejam paradas ali. Congelado. Mas não significa, em nenhum momento me recordo de, por exemplo, o treinamento propor, você pode fazer xixi no chão, igual uma criança, quando eventualmente tira a fralda, ela às vezes faz xixi no chão. Não. Ninguém tá dizendo pra você fazer xixi no chão. Ninguém tá fazendo pra você pôr o dedinho na boca e ficar ali, ai, tô chorando aqui de saudade do seio materno. Não, ninguém tá dizendo isso. Nós estamos dizendo, conecte-se com o campo emocional, com as memórias afetivas dessa criança que às vezes ainda está se sentindo abandonada. Mas conecte-se com a consciência do adulto. É o adulto que cuida deste indivíduo ou dessas memórias emocionais infantis. Mas o que você colocou, Paulo, foi super importante, porque há sim, às vezes, a falta de compreensão de que acessar essa criança não é tornar-se criança. E aí eu acho que tem gente que tem medo de acessar essas emoções porque elas estão mal resolvidas, quando deveria acessar para elaborar, e outros confundem achando que, então agora eu tenho que virar um adulto de 40, 50 anos, que pega o meu carrinho Hot Wheels, só que agora ele tem 4 toneladas, e resolve andar com ele, de R$1 milhão, resolve andar com ele a 200 km por hora, numa via onde tem centenas de pessoas andando ali. E o adulto dentro dele sabe que isso é errado, sabe que ele está colocando a vida dele e dos outros em risco. Quando ele volta a se comportar como criança, ele acelera o Hot Wheels dele de R$1 milhão e 3 toneladas, se não mais, fingindo que não tem gente ali. E aí ele se torna criança. Aí me parece que é um equívoco, falta de responsabilidade emocional. Sim. E uma coisa que o Pai Lu falou interessante, assim, que criança que a gente tem que se conectar, né? Que é a criança de amor, a criança de inocência, a criança... Da pureza, né? Pureza. Da pureza. E muita gente me pergunta, né? Imagina, eu trabalho com esse emocional, criança há 27 anos. Então, a coisa que eu mais ouço, tá bom, Rodrigo, como é que eu faço isso? A gente não foi treinado para isso. Não foi. Nossos pais não tinham a mínima ideia disso, né? Então, qual o caminho, né? Eu falo, olha para a natureza. Você tem como chegar no dia sem passar pela noite? Você não consegue. E mesmo que tenha um eclipse, dura 2 minutos. Não dá. Apesar que muitos as pessoas com dons espirituais no Brasil, aconteceu há pouco tempo, né? Acessam uma luz muito grande, só que passando direto não passou pela sombra, sabe? Foi direto para desenvolver a espiritualidade e a gente viu que deu. Deu muito problema aí no campo emocional. E então, como que a gente faz isso? Passando pela sombra da criança. A gente precisa acessar essa sombra da criança. Essa criança que foi mimada, essa criança que foi abandonada, que foi rejeitada, que foi X. E aí tá bom, Rodrigo, eu acesso, claro, com a ajuda de alguém, que nem eu trabalho há 27 anos, eu não faço sozinho, mas no fundo, o que nós queremos, como que eu consigo transformar luz em sombra? Fazer essa grande alquimia emocional. Acessando esse lugar em que essa criança está paralisada na nossa história de vida, congelada, de medo, de rejeição, de abandono. Por quê? Porque ela está vivendo aquela experiência a partir do umbigo dela. Do lugar dela de criança. Ela não está levando em consideração o lugar da mãe, do pai, do irmão, de quem quer que seja. Então, todo o processo terapêutico, na verdade, é sair desse umbigo, desse egoísmo, e deixa eu olhar para o outro prisma, por outro ângulo, por outro óculos. O que estava por trás daquela atitude do meu pai quando ele me deu um tapa na cara? O que estava por trás daquela minha mãe quando ela me abandonava para trabalhar que nem uma louca? Só que eu sentia falta dela, eu queria ela. O que estava por trás dessas atitudes? E que a gente, como criança, olha, fui abandonado. Simples assim. Né? Simples assim. Acabou. Minha mãe não me ama. Meu pai não me quer. Sei lá, tantas coisas. E aí, quando você sai do teu umbigo e você entra no campo emocional verdadeiro do teu pai, da tua mãe, ou quem quer que seja que está fazendo aquilo com você, aí você entende, de fato, aonde existe amor, aonde a vida inteira, por 40, 50 anos, não importa a tua idade, você tinha certeza que só existia dor. Mas, Rô, deixa eu fazer um contraponto aqui, quase terapêutico também. Ainda que
você faça isso e descubra, por exemplo, que o seu pai era um indivíduo perverso. E que ele não te deu um tapa na cara porque foi a forma que ele achou que ele tinha que te educar. Se ele tivesse tido educação diferenciada, talvez ele te faria outra coisa do que um tapa na cara. Às vezes a gente vai analisar, em alguns casos, ainda bem, minoritários, a gente vai descobrir que o indivíduo, pai, mãe ou qualquer outro, avô, avó, um professor, era um indivíduo perverso. Ele te maltratou e ele te bateu porque ele era um indivíduo doente, ele era desequilibrado, ele era uma pessoa absolutamente torta na questão moral. Ainda assim, existe uma possibilidade de interpretação muito importante aí, muito amorosa, que é, se você compreender que o seu pai realmente não te amava e que ele te maltratava, tô pegando o pai aqui porque eu sou pai, tá? Para ter um local Também de sou fala na minha explanação. Mas que este indivíduo, pai ou mãe, ou um professor, ele realmente era um indivíduo perverso, cruel, e ele te fazia mal deliberadamente, você queria que ele te amasse, mas ele não ia te amar nunca. Esta mudança de posição permite, inclusive, que você consiga olhar para essa cena não mais como você responsável, agora no sentido de culpado, por essa falta de amor. Porque também muitas vezes essa criança entende que a culpa é dela. O meu pai não me ama. Aliás, tem um filme brilhante sobre isso, chamado Gênio Indomável, com Matt Damon. É lindo. Ele passa a entender, em algum momento, assistam o filme se vocês não viram, revejam, porque ele é maravilhoso. Ele passa a entender que não é culpa dele a falta de amor. Aquele desamparo ao qual ele foi realmente exposto, não era porque ele era um problema, ele é que não sabia dar amor e por isso ele não era amado. É porque as pessoas que cuidavam dele eram pessoas doentes. E no momento em que ele consegue entender isso, ele devolve para esses indivíduos a responsabilidade que também é do outro, muitas vezes. Ainda que esse outro não exista na prática, então eu devolvo para o outro teórico. Mas o outro teórico não sou eu. Eu não sou o culpado por aquilo que o outro fez comigo, quando aquilo que o outro fez comigo é perverso. Mas muitas vezes a pessoa passa a vida inteira dizendo, eu fui o responsável pelas maldades que fizeram comigo. Não, nesse caso está errado, não é nem responsável a palavra. O indivíduo se sente culpado. E aí culpado é aquele que tem que pagar pelas coisas. E aí ele fica se maltratando uma vida inteira. Então até mesmo se ele descobrir, nesse olhar que você propôs tão importante de sai do seu umbigo, sai da sua posição egóica e vamos enxergar o todo. Tá bom, enxergando o todo, realmente, minha mãe era uma pessoa absolutamente pirada. Minha mãe era uma pessoa totalmente desequilibrada. Isso, a sua mãe era uma pessoa desequilibrada. E todo o mal que ela te fez, neste caso, a responsabilidade dela. Devolve para ela. Mas minha mãe já morreu. Então. O lindo, sabe, que é disso tudo, é quando a pessoa vive. Uma coisa, eu estou falando aqui teoricamente, que teoricamente eu não gosto da teoria pura por conta disso. Outra coisa é quando você entra e vive e sente na pele do outro. É diferente. Por exemplo, quando a gente se torna pai ou mãe, né? Isso. Não. Quando você entra na pele da tua mãe, quando ela estava grávida. No ponto emocional você entra, dela. Emocionalmente falando, você entra. Ah, Rodrigo, como assim entra? A gente tem como entrar? Ué, o computador, você não entra no computador do outro? Você acha que essa conexão de internet veio de onde? De toda a ideia que já estava aí na vida. No então a gente entra, emocional. Na verdade a gente está conectado via fibra ótica com nossos pais. Então o que eu faço há 27 anos é fazer as pessoas entrarem emocionalmente. Porque não adianta, porque o que está congelado? É a emoção. Não adianta eu ficar falando para ele, não, seu pai fez isso, doente, perverso, porque ele teve um pai perverso. Ah, porque o teu avô era perverso, porque o teu bisavô era... Não adianta. A perpetuação da ancestralidade. Não adianta. Ele precisa ir lá e sentir. Por trás daquele homem e mulher perversa, quanta dor. Mas também por trás de tudo aquilo, que é a sombra. Só existe sombra quando? Quando você faz a luz, né? Isso. Exatamente. Então o que é a sombra, senão a projeção distorcida de onde existe luz? Então, ainda assim, quando ele vive, vai em busca por trás de toda essa perversidade que existe, ele descobre o amor que aquela mãe, aquele pai sempre sentiu, mesmo nunca tendo conseguido comunicar. Falo que o grande problema do mundo não é a ausência de amor. É nunca termos aprendido a comunicar esse amor, a transmitir esse amor. Fazer chegar esse amor que tem aqui em mim como mãe, como pai, fazer chegar nos meus filhos. A gente não aprendeu. Ah, eu amo, ele sabe que eu amo. Tá bom, mas ele quer... Mas como é que eu explico o gosto da laranja pro outro? Isso, ele quer experimentar teu amor em toque, em olhar, em abraço, em conversa.
Só que nossos pais aprenderam tempo, isso. né? Em tempo, Um elemento tão qualidade. importante, Ficar, né? só sentar. Eu lembro que eu gostava de ficar sentado lá do meu pai. Não, a gente falou nos bastidores de Não futebol, falava nada. né? É. Você gosta de futebol? Não. O que você respondeu? Não. Gostava. Porque eu gostava porque eu queria ficar perto do meu pai. Pronto, era o tempo de qualidade com ele. Não fazia nada aqui, ó. E meu pai era bruto, como todo pai era. É, como chamava seu Bruto, pai? Carlos, não tá mais entre nós. Uma pena que Deus o tenha. Aquele cara bruto, criado sem mãe, sem pai, ou seja, sem amor nenhum. Não sabia. Mas, puta, adorava ficar do lado dele. Só presente. Hoje, cara, quantas vezes eu falo, putz, como eu queria estar do lado do meu pai. Só estar do lado. Não precisa de mais nada. Já é a forma de amor dele. Que depois de muito tempo, de muito me conhecer, eu fui descobrir. Mas por muitos anos eu neguei essa forma de amor. Mas então, você falou de se conhecer e a gente está ensaiando, talvez eu vou tomar liberdade de falar desse termo tão importante, autoconhecimento. Mas me parece que de alguma forma nós estamos provocando que é um autoconhecimento somado a uma heteropercepção. Para não ficar aqui só em termos tecnicistas, né? Autoconhecimento. Sim, vai se investigar. Sim. Vai entender as suas emoções congeladas, né? Como você falou, os seus valores muitas vezes distorcidos, etc. Mas pratica um pouquinho a heteropercepção. O Goleman, que eu acho que foi um cara brilhante. A hétero é do outro, só pra Hétero, saber, né? Exato. Né? O heterossexual Isso. é o que gosta do outro, né? isso. Do É que diferente. fala hétero, a gente fala, mas peraí, estão falando de sexo agora? Nada, estamos falando de termos gregos que são milenares, Eu adoro, muito eu anteriores adoro. a Lula ou Bolsonaro, né? Exatamente. Não sei se as pessoas sabem, mas havia a sociedade antes dessa polaridade política, né? E o Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, acho que um dos brilhantismos dele foi ter traduzido numa linguagem muito prática, até pela experiência toda dele como jornalista, um estudo, uma ideia sobre entender as emoções que já era estudada há milênios, desde a época dos fleumáticos, né? Dos elementos ou das percepções fleumáticas, coléricas, enfim, dos gregos. Quando ele coloca ali a inteligência emocional, por exemplo, em 5 itens, mas mais do que os 5 itens, em 2 grandes categorias, as competências intrapessoais e as competências interpessoais. Então, há coisas que eu primeiro preciso trabalhar em mim. Eu preciso ter essa autopercepção. Mas eu também tenho que trabalhar algumas coisas na minha relação com o outro. Sim. Por exemplo, aprender a perdoar o outro. Aprender a amar o outro. E voltando, não sei se vocês conhecem leis herméticas. Não com a São- profundidade que você vai nos ensinar São agora. anteriores a Sócrates. Dizem que é 6.000 anos, 10 De mil Hermes anos. mesmo? Dos Hermes, egípcios, né? egípcios, ou Tot, alguns falam Tot, que dizem Quem que é a mesma quem era o pessoa. nosso... Como é que a gente Falcão? chama? Não, a gente chama... Mas porque o Hermes está associado ao Ibis, né? Na verdade. É o Ibis, não. Não, mas o nosso Falcão é o guardião Horus. no começo do podcast, se pegar os 6 Nossa, primeiros sei. episódios, a gente dizia Hermes era o nosso protetor aqui do Jura? podcast, porque é o deus da comunicação. E a gente dizia Hermes Trismegisto ou Totes, na Ou mitologia Tot. E grega. sabe por que egípcia. o Ibis? Que é a apresentação dele? Não, acho que porque ele acessa ali profundamente. Não, porque ele escolhe. Ele tem a capacidade de, como uma pinça, Por conta do bico, né? escolher Volteada. ou a coisa certa no lugar certo, na hora certa. Você ia falar do hermetismo. Das leis herméticas. A segunda lei hermética é a lei da correspondência. Assim acima como abaixo. Assim Falando de dentro como Caibalion, fora. por exemplo? Caibalion. Ah, Mas boa. Caibalion... Sim, é verdade, São você as tem leis razão. herméticas. São as leis herméticas. E aí, quando você fala de intra e hétero, na verdade, você está dizendo... Quando você conhece intra, você já não precisa mais conhecer o hétero. Porque o hétero é um desdobramento. Se eu conhecer, eu conheço todo mundo. Eu entendo como eu estou É tudo percebendo igual. o outro. Não, porque todo mundo funciona igual. Se eu descubro como eu funciono, eu descubro como o Danilo funciona, o Júlio funciona, o Pailu funciona, quem está nos ouvindo funciona. Mas em que sentido você diz isso? Na necessidade mais primária que nós temos de amor? Exatamente. Não só de amor. Eu conheço o funcionamento. O que nesse momento as pessoas, por exemplo, num podcast de 4 pessoas, o que as pessoas querem que cada um falar e cada um ouvir? Se eu sei que essa é a minha necessidade, falar e ouvir, eu vou dar espaço para cada um falar e ouvir. Se eu não tenho essa percepção minha, aquelas pessoas chatas, não sei se vocês já pegaram aqui, espero que não, que só falam. Ou ela, pior, ou ela não fala nada, vocês têm que ficar cutucando, a pessoa não fala. Então, é nesse sentido, não de conhecer a experiência de vida, não é isso, mas um sentido mais amplo, sabe, de ser humano. Então, quando você se conhece, cara, por tabela, né? A gente conhece o outro, o que o outro espera, o que ele quer.
Porque é a mesma coisa. Meu avô dizia, farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco. Você ia fazer algum comentário? Não, tá curioso isso. Eu gosto quando o Pedro faz essa cara que ele tá Muito curioso. Tá bom. Senhores, eu acho que dá pra gente ficar aqui o quê? Mais umas 6 horas? Vocês têm 6 horas pra nos assistir? 10 horas? Bom, como a gente não vai ter esse tempo todo, mas a gente vai laçar você de novo, cara. Vamos sim. Vamos finalizando? Vamos começando a temperar o cérebro de Sócrates? A gente abriu aqui muitas coisas, né? Propondo a propósito do eu pega que é seu, mas a ideia aqui agora é tentar sintetizar. Eu tava lembrando aqui, enquanto o Rodrigo tava falando umas 2 falas atrás, de Alfred Adler. Eu tenho uma certa pena, apesar do Wellington Nogueira, fundador dos Doutores da Alegria, me ensinar que pena e dó são sentimentos. Ele é Lotus, ele esteve aqui com a gente, um cara brilhante. Ele fala, né, que pena, dó são sentimentos absolutamente inúteis, né? Porque você fica mal e não melhora em nada a vida do outro, né? Mas confesso que na minha ainda primitividade, ainda sinto um pouco de pena das pessoas, especialmente no Brasil. A gente conhece pouco da obra de Alfred Adler, ainda que a gente cite muito coisas que ele escreveu, como, por exemplo, o Complexo de Inferioridade. É dele o estudo, ele é contemporâneo de Freud, fez parte do grupo das quartas-feiras de Freud. Depois, assim como muita gente, né, discordou de alguns conceitos de Freud, acabaram rompendo, enfim. Mas ele foi um cara que estudou muito a questão da infância e dos complexos que se formam quase sempre na infância. Então, crianças que são profundamente blindadas pelos seus pais. Não, filho, você não joga a bola mal. Os amiguinhos é que têm inveja que você é um craque. O moleque tropeça nas próprias pernas. Não, ele não é um craque, ele é ruim de bola. Tudo bem. E os amiguinhos não querem deixar ele jogar porque ele atrapalha. A gente pode discutir se os amiguinhos podem ser mais generosos. Mas ele é ruim de bola. E o pai diz, não. O que ele desenvolve essa criança? Potencialmente um complexo de superioridade. Crianças também que, por outro lado, tiram 9 e ouvem coisas como 9? Isso é uma bosta de nota, 9 não é 10. Aí no dia que tira 10... fez mais que obrigação. Aí viram crianças com complexo de inferioridade. E ele desenvolveu isso através da observação de crianças que tinham deficiência física e que ele percebia muitas delas desenvolvendo um complexo de superação. Elas precisavam o tempo inteiro mostrar que elas não iam ficar para trás das outras porque não tinham um braço ou uma perna, porque se obviamente entrassem nesse entendimento, aí o complexo de inferioridade se transformava simplesmente numa entrega, né, de desespero, de desamparo. E aí tinham que ficar a vida inteira. E alguns adultos, mesmo sem deficiências físicas, têm complexo de superação. Talvez eu tenha um pouco disso. Tem que ficar mostrando o tempo inteiro que não ficou para trás, olha só, né? Você leu? Eu também li. Agora há pouco você perguntou para mim, você conhece alguma coisa? Eu me senti compelido a ter que responder. Porque eu ainda tenho um pouco desse complexo de superação. Pois bem, por que eu estou citando isso? Porque quando a gente consegue enxergar isso, quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente tem a chance de poder dizer uma coisa incrível para nós mesmos de vez em quando, que é para com essa merda. O Rodrigo te perguntou, você não sabe responder? Respondiga. Não, nunca ouvi falar. Mas e se o Rodrigo achar que você deveria saber? Então, a partir de agora, ele que gere a expectativa dele. Mas e se ele nunca te chamar para ir fazer um churrasco na casa dele porque ele achou que você tinha que saber desse livro? Então vai lá e lê a porra do livro e diz pra ele, agora eu sei do que você tá falando. Mas para de ficar fingindo que você é essa máscara social, porque daqui a pouco você vai começar a se confundir com ela. Mas você não é essa máscara social. E o Adler nos provoca, e eu quero reforçar aqui, vamos nos conhecer cada vez mais. Isso é libertador. Vai doer? Igual tirar uma unha encravada, às vezes. Mas quando tirar a unha encravada, você vai ter uma sensação... Não, e eu acho que é bem nesse sentido que Jesus fala que você tem que ser como uma criança, né? Porque assim, a criança ela não usa máscara. Ela fala coisa que não devia na hora que não devia. Porque... Gostou do presente? Não. Você gosta do tio? Não. Você quer ir na casa da avó? Não quero. A comida tá boa? Não, tá horrível. E a mão fez mal carinho. Uma vez a gente tava com o Pedro no carro, numa viagem, e realmente o carro tava fedido, acho que era em Fortaleza. E o carro tava fedido. A gente entrou, mas vamos logo, o cara vai deixar a gente num lugar, e o Pedro solta: nossa, papai, que fedor que tá nesse carro. E a Are queria enfiar ele dentro do bolso. O que tava acontecendo ali? O carro tava fedido. Legal você lembrar disso. A minha filha, uma vez, ela chegou e ela ia
fazer aniversário e chamou as coleguinhas da sala dela, né? Da escola. E daí ela chegou para as minhas amigas e falou assim, olha, tal, eu queria que você fosse meu aniversário, só que não me dá roupa, tá bom? Eu queria brinquedo. Cara, roupa aí não é presente. Aí a menininha, a coleguinha dela, chegou pra mãe e falou, olha, a Vitória falou que não é pra dar roupa. E daí isso chegou na mãe, na minha esposa, né? Ele falou assim, olha, a Vitória falou que ela não queria roupa. Aí imagina a vergonha da mãe. Então, mas a vergonha é de quem? Da mãe. Olha que lindo isso, né? A vergonha é da mãe. Verdade. Porque a mãe podia olhar e falar assim, minha filha é bem verdadeira. É verdade. E é libertador, cara. Então, mas... Você ia temperar mais alguma coisa? Faltou aí uma pitada de sal ou de eu açúcar? Acho que era isso que pimenta. eu ia comentar. Não, é isso. É isso, pai Luzão. E você? Como é que Cara, você tempera esse é incrível esse isso, papo? porque quando você consegue, no corpo de adulto, visitar a criança pura que existiu, né? E trazer isso para a realidade atual, você vai viver muito melhor. Sim. Tipo, você tá curtindo aqui? Não gostei, cara. Tá bom. E o cara falou, como assim não gostou? Não gostei. E tá tudo E a gente bem. tem que respeitar esse ponto de vista. Você não pediu uma opinião? Aí às vezes você fala uma coisa, mas você não quer ouvir a resposta. Então não pergunta. É exato, não é? Então parece que todo mundo tem que seguir um protocolo e tem que ter uma resposta que já é sabida. Pré-estabelecida. Pré-estabelecida, exatamente. Então quando você fala alguma coisa que destoa, opa, por que ele está falando isso? Mas você não pediu opinião? Tô dando a minha. Né? Eu acho que quando a gente deixar cair esse véu das aparências e viver a essência, tudo pode ser um pouco mais fluido e tudo pode ser um pouco mais verdadeiro, né? Sim. Porque até hoje, a gente vive muito de aparência, muito de afirmação, muito de aprovação, entendeu? Mas não é pra gente, a gente precisa dos outros só pra ficar aprovando. Por quê? Porque tá faltando algo em nós. É uma missão impossível, né? A gente nunca vai ser aprovado plenamente, porque o outro está enxergando sobre mim aquilo que ele consegue enxergar. É uma... Ô, Rô, como um alquimista, dá uma temperada final aí nesse papo. O que faz sentido para você? O que você sintetiza de tudo isso? Bom, vamos lá. Sintetizo numa frase de Jesus que diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas normalmente essa frase ela é interpretada como uma verdade bíblica ou religiosa, mas eu olho essa verdade como a nossa verdade, a verdade dessa criança, né? Porque o que é a máscara que a gente cria, que inclusive eu falo que o Covid surgiu pela materialização do 4, de todas as máscaras que a gente vinha produzindo ao longo de centenas, milhares de anos, e aí a gente criou ali uma máscara, pum, é obrigado a usar máscara agora, né? Então, o que é essa máscara? Nada mais é do que nosso adulto tentando proteger essa criança, com comportamentos que vão evitar que ela seja machucada. Então, só para também todos ficarem tranquilos aí, todo mundo tem isso, mas olhe isso como uma armadura que nos protege, mas que também nos afasta, especialmente da gente e de quem a gente ama, né? Mas que a gente pode pouco a pouco tirar, você nunca vai tirar todas. Mas você pode ir tirando uma partezinha aqui, outra partezinha ali, conhecendo essa verdade dessa criança que ficou magoada, rejeitada, abandonada, infeliz, sei lá o quê. E aí você vai conhecendo a tua verdade. E essa tua verdade, cara, é assim, libertador. E o próprio nome diz, né, libertador, liberta a dor. De você ficar com aquela, imagina, tá uma ferida, né, no teu corpo, você ficar com imagina uma armadura em cima da ferida. O que acontece? Você não, parece que não entra nada machucando mais, mas a sua armadura já está em contato com a ferida. Já está machucando aquela coisa. Então, cara, que quem está nos ouvindo aí, vai em busca de se conhecer, de conhecer a sua história, a tua verdade, dos seus pais, seus ancestrais, porque nossa história começa muito antes do que nossos pais. E aí sim, pouco a pouco, liberte, porque quando a gente vai curando a nossa dor, ou integrando a nossa dor, se tornando cada vez mais inteiro, a gente vai sendo melhor para a humanidade. Para a gente, para a humanidade. E é para isso que a gente está aqui. E a vida pode ser muito mais leve do que a gente imagina. Muito mais leve, cara. E é lindo. É lindo. É interessante, né? Tem um conceito judaico que eu vou tomar a liberdade de pedir desculpa por não lembrar dele plenamente, que diz que aquele que salva uma vida, salva o universo inteiro. Vamos começar salvando a nossa? Eu salvo o universo inteiro. Nisso a gente já salva o universo inteiro, né? Por quê? Porque eu sou um universo. Não tem ninguém igual a mim.
E não é no sentido de me achar melhor do que ninguém, não tô competindo, volto aqui, não lembro da atriz britânica que falou isso recentemente, mas que ela diz, desculpa gente, eu sou única, mas eu não sou única no sentido de eu ser melhor do que o outro, eu não sou único porque sou melhor que o Júlio não é melhor que o Pailu. Depois a gente pode até entrar numa categoria de comparação, é que ser único significa, não há ninguém igual a mim, então eu sou um universo. Se eu me salvar, ou seja, se eu salvar uma vida e eu posso começar com a minha, né? Eu salvo um universo inteiro. Muito bom, muito bom. Ensaiamos. Muito, muito obrigado. Obrigado. Bom, obrigado, comprometido não ficamos aqui te sabatinando. Mas a propósito... Eu amo. E se fosse também, amo também, porque é falar sobre um assunto que eu falo há 27 anos, cara. E não me canso. Pode ser um canso e falo, não, cara, isso é a vida. Isso é amor. Isso é amor. Isso é amor. Em outras palavras, isso é amor. Amo falar de amor. Muito bem. Queridos, e aí? Bora? Bora finalizar esse ciclo. Finalizar. Então tá bom. Bom, eu quero dizer que doeu porque foi curto. Né? Por mim ficava aqui mais tempo falando, então Não, mas tem que pegar que é meu, né? Doeu, eu gostaria de falar mais, eu gosto pouco de falar, né? Mas vou propor para os meninos pra gente te laçar de novo e tentarmos mais uma vez. E fica convite para vocês irem lá viver o Lotus, hein? Vocês dois. Legal, bacana. Encontro com você mesmo. Hoje você está fazendo, como você me falou, num hotel em Mariporã, que pertinho de São Paulo, né? Para quem é fora de São Paulo. Meia hora de região São Paulo. Praticamente metropolitana, né? De São Paulo. Um final de semana. Você parar para olhar para a origem de tudo aquilo que você está cansado de saber no chat GPT, mas na prática você não consegue mudar. Você vai descobrir o sabor da laranja por si mesmo, vai descobrir, né? por si mesmo, tem que viver. É uma experiência única consigo. O teu projeto chama Lotus. Lotus Inteligência Emocional. E você também, presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. De Inteligência Emocional. Amo também. Me parece que é um pouco o seu propósito na vida, né? Trabalhar esse tema. Desde que... É engraçado, quando eu era criança, minha mãe fala, o que você vai fazer, filho? O que você vai fazer? Meu irmão sempre sabia o que ele ia fazer. E eu falava, mãe, não sei. Não tenho a mínima ideia. Até o dia que eu vivi minha primeira imersão com meu mestre, a Yasucharita, que Deus o tenha, eu falei, cara, é isso que eu vim fazer. Que coisa louca, mano. Isso daqui é melhor. Nunca usei droga, mas isso aqui é melhor do que qualquer droga, certeza. Então, assim, você viveu o amor de forma direta, sem atalhos. Até porque o atalho, eu brinco, eu falo que é o caminho mais longo e doloroso que existe. É você viver o amor passando pela dor. Mas aí você encontra o que é seu de verdade. E a vocês que nos assistiram, nos ouviram, muito obrigado por nos acompanhar. Se alguma coisa doeu, convido você a pegar que é seu. Né? É nosso para cada um de nós. Também. Mas espero que nós estejamos juntos daqui uma semana para mais um episódio desse às vezes dolorido, mas sempre muito saboroso, divertido e muito terapêutico podcast, pelo menos para nós, espero que para vocês, chamado Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Um abraço. Valeu, galera. Valeu. Beijo.